Glória a Deus, graça e paz, família. Estou muito feliz, porque melhor do que vir é poder voltar na casa da rocha, né? Eu voltei bem rapidinho, acho que a última vez foi em fevereiro. A chuva quis me impedir, mas a gente chegou e foi uma bênção. E eu tenho certeza que hoje não é diferente. Pastor Carlos e a sua casa são amigos muito especiais, muito queridos. Estar aqui realmente é estar em casa, tá, pastor? Eu me sinto pastoreada pelo Senhor mesmo de longe. Todo respeito, todo carinho, toda gratidão que o Felipe tinha, eu acho que repousa ainda sobre a minha vida. E a aliança não morre. A gente vai junto até o céu, em nome de Jesus. Trouxe a Lurdinha comigo hoje. O corpo não tá bom, tô enferma, mas a Lurdinha é um milagre ambulante. Lurdinha já teve AVC, trombose, derrame, ficou com uma mão toda sequelada, mas é uma mulher de Deus. A gente faz um projeto social e quem cozinha para mais de 200, 300 crianças é a Lurdinha, que só uma mão dela funciona. Eu fico imaginando se as duas funcionassem, Lurdinha. Aí eu trago ela porque o diabo já tentou matar muito e não consegue, imorrível. Eu trago, porque eu não dirijo muito bem, né? Aí quando o diabo quer me matar, vê a Lurdinha, vai, não dá para pegar. Te amo, minha amiga, Deus te abençoe. Sinta uma graça de Deus aqui. Eu trago uma palavra muito breve ao seu coração, mas deixa eu cantar um louvor. Não é sempre que a gente tem maestros tocando, né? O pastor sabe que quem pregava era o Felipe, e eu cantava. Aí por graça e misericórdia eu tenho pregado, mas quando a gente vê um povo de Deus tocando, você sabe que não dá, né, pastor? Não tem. Mas essa canção ela é muito antiga. Vamos ver se o povo sabe. Há uma palavra profética sobre as nossas casas nessa noite. Deus está falando desde o início do culto. Sentenças estão sendo quebradas aqui pelo poder do que Deus está falando. Aí deixa eu ver se você pode cantar comigo. A música vai dizer assim: glória a Deus. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, será salvo eu e a minha casa, se eu obedecer. Ele guardará essa aliança até 1000 gerações. Ainda que meus filhos não frequentem essa casa, ainda que minha casa não mereça os seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas dos céus. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar, porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a tua família. Eu ando com Deus e não temo perigo. Um filho
Masi Irebahaya. Remancho que macia. Ele é filho. Oh, glória a Deus. Compartilhe um texto com vocês. Deus está aqui. Nomerrace, Irebahaya, Calaias. Oh glória, oh glória. A nossa casa tem marca de sangue. Ele até tenta, mas tem uma placa na sua casa. Só toca se Deus permitir. Compartilhe um texto com você, rapidamente, 2 Reis, verso 4, 1 ao 7. Ainda falando sobre casa, sobre provisão, sobre milagres, sobre fé. 2 Reis 4, verso 1 ao 7. Eu leio para a gente ganhar tempo. Diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, declare, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: essa tua serva não tem nada em casa. Essa tua serva não tem nada em casa. Essa tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestados muitos vasos a todos os seus vizinhos, vasos vazios, muitos vasos. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todos os vasos. Põe à parte os que forem ficando cheios. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes, os filhos, lhe passavam os vasos e ela os enchia. Quando todos estavam cheios, ela perguntou a um dos filhos: traga-me mais vaso. Mas ele respondeu: não há mais vaso algum. E o azeite, vê se está escrito aí, e o azeite acabou. Não, está escrito: e o azeite parou. Ainda tem azeite para hoje. Ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Você pode glorificar a Deus pela sua palavra. É um texto demasiadamente conhecido, mas é bem verdade que depois do processo do luto a gente acaba extraindo algumas informações dentro dessa visão da viuvez. Eu tenho tomado esse texto por muito na minha caminhada, mas de uns meses para cá, se eu posso dar um novo título para essa mensagem, eu dou o título de poder de reação, ou unção para reagir. E eu te explico por quê. Logo no início do texto, a gente se depara com uma informação de que essa casa está passando por um problema. Pastor Carlos já disse aqui, fato é que problemas estão aí. Talvez se a gente fizesse aqui uma pergunta de quem está passando por problema, quase que a casa toda, os irmãos todos vão sinalizar. Problemas de enfermidade, problemas em relação a finanças, problemas com os filhos, tantas são as demandas, né? Mas, enquanto vivos, nós vamos nos deparar com problemas. Eu não sei se assim como eu, você às vezes vai ter vontade de distribuir senha por ordem de urgência.
E a gente resolve um aqui, daqui a pouco já brota outro. Tem hora que não dá nem trégua para a gente respirar. Mas a gente consegue dividir os problemas, as dificuldades e as crises em problemas reparáveis e problemas irreparáveis. Situações que vão ter solução e situações insolúveis. Dentro do contexto que a gente está lendo, o problema aqui é irreparável. A casa está atravessando por um luto, a morte prematura desse homem. Eu digo que é prematura porque, considerando a idade dos filhos menores, esse homem ainda era um homem novo. Entenda que eu vou esmiuçar bem para a gente tentar aplicar o que Deus ministrou no meu coração. A casa está passando pela morte prematura do marido. Ninguém está preparado para perder alguém. E eu vou tentar te fazer entender isso de uma forma interessante, usando até a estrutura da igreja. Eu não sei se aqui tem, mas o pastor vai concordar comigo que a gente é de um tempo onde na igreja a gente pagava cartão funeral, não era, pastor? Pagava cartão funeral, uma contribuição que a gente fazia, e quando um ente querido morria, a gente acionava esse seguro da igreja e nossa casa recebia toda essa estrutura. Mas, verdade seja dita, é algo que a gente não quer ser sorteado. Você paga na expectativa de não usar, fato é. Mas essa casa está atravessando. Ninguém quer passar por esse tipo de problema e ela está passando. Para piorar o contexto, para piorar a situação, baseado nesse momento da história, o marido era responsável, ou o homem, para esse tempo, ele era responsável pela provisão da casa. Diferente do tempo de hoje, onde eu estou falando com algumas irmãs aqui, que contribuem com a renda da casa, ou, assim como eu, a responsável pela renda integral da casa. Quando esse marido morre, e ela está de frente agora com essa situação, o marido está morto. Antes que ela pudesse assimilar as perdas pessoais, uma agenda que é rasgada a partir de uma vida que ela tinha com um marido, sonhos e projetos que ela tinha com o marido, está se despedindo aqui do seu amor, de uma história, está morto. Antes que ela pudesse até assimilar isso, ela tem um outro problema a resolver, que é a provisão da casa que passava pelo marido. Quem levava o pão, o recurso, o mantimento para casa era o marido. Eu não gosto de usar essa frase, pastor Carlos, mas minha avó dizia muito, e às vezes em algum texto bíblico, até na nossa vida, é uma frase que a gente vive. E ela diz assim: nada está tão ruim que não possa piorar. Espera aí. Toda vez que eu falo isso, dá vontade de rir de nervoso. Não é não? Nada está tão ruim que não possa piorar. Quando você acha que chegou no limite, dobra a aposta e piora. Eu vou exemplificar com aquilo que eu vivi na minha vida no processo do luto. Eu orei por 15 dias pela cura do Felipe, pela restauração. Mas no dia 20 de março de 2021, Deus toma para si o Felipe. Naquele dia que a notícia chegou, me mantive forte, os 15 dias de oração que nós fizemos no hospital, me mantive forte pela minha casa, pelos meus filhos. E verdade é, pastor, que em momento algum eu considerei o fato que o Felipe ia morrer. O médico falava, vai entubar, 90% pulmão tomado, o caso está muito grave. E eu não assimilava, eu só pensava no culto de gratidão ao Senhor, no dia que ele fosse sair de lá. Eu não conseguia, ele falava, 90% do pulmão está comprometido, a situação não. E eu não, parece que eu não escutava, eu continuava fazendo culto, continuava orando, continuava pedindo ao Senhor, crendo que a resposta final seria Felipe saindo dali, vivo, curado e cuja ação de graça. Mas fato é que a resposta final de Deus para minha casa foi não. E naquele dia para mim estava muito ruim, muito difícil. Achei que eu ia morrer junto com o menino, mas nada está tão ruim que não possa piorar. Passou 15 dias ou 30 dias, chegou a carta do INSS com a pensão. Falei, se eu não morrer de saudade, não vai dar para pagar as contas dessa casa não. Porque nada está tão ruim que você não tem que passar ou que possa piorar.
Essa mulher está vivendo isso aqui de forma literal. O marido morre, com ele acaba provisão, está faltando pão na mesa. Ela está agora com 2 filhos menores. Se esses meninos fossem adultos, recairia sobre os filhos a responsabilidade de trazer provisão e cuidar da mãe, da viúva. Mas eles não estão na idade ainda designada para isso, são crianças. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Porque agora um homem vai bater na porta. Tem um credor na porta, de posse de um documento, de execução de uma dívida. Vai trazer a notícia para essa mulher que o marido, enquanto vivo, fez uma dívida. E essa dívida não morreu com o marido. E a lei garante a ele agora o poder de execução da dívida. Eu entendo, pastor, sem ferir o texto, por inferia, lendo e deduzindo aqui, sem ferir o texto, que por algum tempo até o marido tentou pagar a dívida. Eu não sei se esse credor teve acesso à casa e levou os bens numa primeira instância da cobrança da dívida. Porque mais à frente ela vai falar para o profeta quando ela é indagada. Ele vai dizer, diga-me o que tem em casa. A gente leu isso. Diga-me o que tem na sua casa. Ela vai dizer, tua serva não tem mais nada. Tua serva não tem mais nada. Tua serva não tem mais nada. Eu não sei se foi o marido que vendeu os utensílios na tentativa de pagar a dívida, ou se o credor, numa primeira instância de cobrança, levou o sofá, levou o fogão, levou a cadeira favorita, levou as panelas, eu não sei. O que eu sei é o que o credor está dizendo, que agora no seu retorno vai levar os filhos como escravos, porque há uma permissão na lei agora que ele poderia fazer esse tipo de execução financeira levando os filhos, e eles trabalhariam como escravos até a dívida ser quitada. A gente desconhece o valor ou montante da dívida. Eu não sei se esses meninos passariam pelo processo de escravidão 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, eu não sei. O que eu entendo é que toda exposição a um processo de escravidão, toda exposição a uma pressão ou uma opressão de escravidão pode agora destruir uma identidade, pode agora fragmentar, pode contaminar o coração, pode deixar alguém amargo, pode tirar sonhos e projetos. O que o credor está falando é isso: vou levar seus filhos, e aquilo que eles vão ser submetidos por tantos anos pode comprometer a identidade, sonhos e projetos. Essa mulher já tinha passado pela perda do marido, dívida, falta de pão, perdeu tudo que tinha dentro de casa, e o credor está dizendo, no meu retorno eu vou levar os seus filhos como escravos. É essa sentença que está na casa. Não por acaso a gente está no mês de maio, o mês que se comemora o dia da mãe. Agora pensa aqui, veio a calhar essa mensagem, pastor, porque ele sai dizendo, vou voltar para levar os seus filhos, e eles se tornarão escravos. Eu vou repetir, vou voltar para levar os seus filhos, e eles se tornarão escravos. A porta fecha. Considere-se comigo que essa mulher está passando por crise emocional, financeira e espiritual. Por quê? Cadê o Deus que o marido servia? Cadê o Deus que o marido servia? Cadê o Deus do marido que... me ajuda aqui. Ela fecha a porta, e eu considero crise emocional, crise financeira, crise de desespero. Ela poderia agora procurar uma parede, agora encostar na parede, esmiuçar agora, ir até o chão, ficar prostrada ali e simplesmente aceitar que a casa dela está debaixo de uma sentença. Era encostar numa parede, ir até o chão, ficar numa posição fetal e falar, perdi tudo, nasci para sofrer, não tenho mais nada, meus filhos vão embora, agora só me resta esperar a morte também, porque eu perdi tudo. Mas eu gosto, porque o texto vai dizer que na minha visão humana, ela tinha todo o direito de parar agora e esperar o credor voltar, mas ela não era
era uma mulher qualquer, igual essa aí do que está do seu lado, ó, parecida com esse crente aí que está do seu lado, ó, parecido com essa irmã. A sentença diz que não tem jeito. A sentença diz que a causa agora está favorável para o credor. Mas tem alguém aqui na casa da rocha que entende aquilo que eu entendo. A minha casa não está debaixo de sentença de credor. A minha casa caminha debaixo de uma palavra. Tem alguém aqui para entender aquilo que o céu está fazendo desde o início do culto? Você pode levantar a mão e gritar comigo: eu não gerei filhos para se tornarem escravos. Eu vou repetir: eu não gerei filhos para se tornarem escravos. Eu gerei filhos para cumprirem propósito eterno. Tem uma mãe e um pai para levantar a mão e começar a guerrear comigo? Tem? Satanás achou que ia entrar na tua casa de novo. Satanás achou que ia invadir tua casa de novo. Mas hoje você sai daqui debaixo de uma palavra. Eu vou te impulsionar a falar isso. Eu não gerei filhos para perdê-los para o credor. Eu não gerei filhos. Mas tem uma sentença, Ana. Eu sei que tem uma sentença, mas maior que a sentença é a palavra que está sobre a tua. Ela tinha tudo para aceitar, mas aquela mulher vai viver agora o poder da reação. Poder da reação. Eu vou repetir: poder da reação. Alamante o que macia. Aí você está procurando esse poder. Não, Ana, se depender de mim, vou ficar trancada. Se depender de mim, eu não aguento, não vou reagir. Não tem força nenhuma nesse corpo. Eu sei, nesse corpo não tem força, mas tem a força no Espírito que habita dentro de você. E é na força do Espírito Santo. Se eu fosse você, se comportava à altura daquilo que você carrega. O que é que eu carrego, Ana? O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Respira aí, dá boa noite, Espírito Santo. Diga para ele: eu preciso hoje de unção de reação, unção para reagir. O credor quer acabar com a minha casa, mas eu estou num culto de adoração, eu estou num culto de resposta. Levanta a mão e declara comigo: eu decidi. Tudo que o diabo quer, pastor Carlos, é a nossa passividade, é a nossa neutralidade, é o nosso conformismo. Mas quando eu olho para um crente que rompeu com o cansaço, rompeu com a dor, rompeu com o diagnóstico e chegou aqui, eu estou cultuando com alguém que decidiu reagir. Na minha casa não, na minha casa não, na minha casa. Ele é marra. Não dá para romantizar o fato. Não dá para dizer que é fácil, não é. Vez ou outra, no processo do luto, eu era abordada por alguém que falava: você tem que viver. E isso eu trabalhando de segunda a sexta, cuidando de filho, pregando todo dia. Mas o fato de eu ainda sofrer pela minha perda, alguém se achava no direito de atravessar isso e falar: você tem que viver, reagir. Não sabia eles que todo dia eu dava uma voz de comando sobre o meu corpo. Eu falava: reage, reage, reage. Porque Deus não vai fazer aquilo que cabe a mim fazer. Levantar é comigo, me dá força ainda é com Ele. Agora entenda que não era fácil, mas foi uma decisão. E agora você precisa considerar que quem está olhando para essa casa, que sofreu perdas repetitivas, está dizendo aí: quando essa viúva sair de casa, quando essa mulher sair de casa, vai ser para chorar, se desesperar, falar que eu nasci para sofrer. Isso só acontece comigo. Ó céus, ó terra, ó vida. Não, mas quando ela abre a porta,
vão ter que ver uma mulher equilibrada. Porque ela não abre a porta gritando. Ela não abre a porta procurando um caminho. Ela abre a porta e uma rota já estava traçada. Espera aí. Não é de casa para a esquina para contar história triste para quem não tem solução. Não é de casa para a esquina para contar para alguém que fica quietinho só querendo saber o que está acontecendo. Não é de casa para vizinha, para lá o quê? Para orar, Ana? Não, para sentar e falar, murmurar, lamentar. Eu quero te dar uma instrução profética e eu queria que você entendesse. Eu estou numa igreja da palavra, mas eu também não estou numa igreja de adoradores. Tudo que o diabo quer é fazer da tua casa um monumento à dor e colocar como fundo musical lamento, murmuração, tristeza. Ah, mas eu vim aqui debaixo de uma palavra profética. O fundo musical da tua casa, apesar daquilo que você está atravessando, vai ser som de adorador. Vai ser som de adorador. E qual é o som de adorador, Ana? É glória. É glória. Eu vou te dar uma instrução profética. Aumenta o nível da adoração. Aumenta o nível da adoração. Chegou a hora de confundir o cão. Ele queria lamentação, ele queria murmuração, mas vai ter que encontrar um crente. Eu preciso seguir aqui, mas eu sinto Deus de uma forma tão extraordinária. Eu não estou fazendo isso para mexer com o teu emocional. Deus está aqui. E o que eu gosto nessa mulher é que ela não espera uma sensação de alegria para reagir. O marido está morto, a conta está ali, o credor está dizendo que vai voltar, e ela está, ai Deus, me manda um sinal, eu quero ver alguma coisa. Manda alguém vir aqui, envia um profeta para falar comigo. Ela decidiu, levantou, e ela não vai ficar andando ao léu. Ela pega uma rota e vai em direção ao profeta. Eu gosto disso. Ela está indo em direção ao profeta, mas a situação ainda era difícil. A situação parecia irrevogável. Ela está passando por uma crise, mas ela está indo em direção ao profeta. Eu gosto, porque essa casa está passando por crise. O marido está até morto, mas quando ela pega a rota para ir em direção ao profeta, ela está dando uma resposta para mim e para você. E eu te digo que eu li na entrelinhas, pastor Carlos. Ela pega a reta e está indo em direção ao profeta. E o que eu entendo com o que ela está fazendo? Ela está dizendo, sem falar, o meu marido está até morto, mas o Deus do profeta ainda está vivo. Vou fazer você entender. Você já andou com crente, com adorador? Já andou? Está aí do teu lado uma mulher cheia de Deus? Já? Passou o dia com ela falando de Deus? Já? Ela já te contou umas coisas doidas assim, falando, menino, abri a fatura hoje, não tinha como pagar. Mas do nada, Deus mandou a provisão. Já andou com alguém que falou assim, ó, de madrugada aquela criança deu uma febre, não tinha como sair para ir para o médico. A gente colocou uma compressa e não abaixava. Daqui a pouco a gente lembrou o quê? Lembrou de orar, pastor. Pegou um azeite lá na cozinha, deu uma colherada de azeite na boca do menino. Começamos a orar, a febre passou, ele dormiu a noite toda. E a gente entendeu que foi só uma seta, porque o garoto está virado nos 600. Você já andou? Passou o dia todo aqui na casa da Rocha, andou? Aí você passou o dia todo aqui adorando, louvando, contando seu testemunho para um, contando, já andou? Agora imagine esse homem, pastor, me ajuda. Ele servia profetas, andava com profetas, passava o dia todo com Eliseu. Me ajuda a pensar no retorno do trabalho, me ajuda. Hoje quando eu saio do trabalho, pastor, Zé Vitor me faz companhia no café. Eu tenho que tomar café, ou tirar o meu café primeiro que ele, que eu vou tomar ali uns 3 dedinhos, 4 dedinhos de café. Mas se depender do Zé Vitor, ele toma 10 dedos, 10. A caneca é desse tamanho, parece uma leiteira. Se eu não tirar o meu primeiro, eu fico até 100. Mas aí eu chego contando aquilo que aconteceu no trabalho. Foi uma carga que não chegou, foi alguma coisa que extraviou, foi uma estante que a gente teve que arrumar, foi inventário, e a gente vai contando, e a gente vai contando do milagre que Deus fez. Zé Vitor, parecia que não tinha condição de pagar essa conta, mas no final do dia Deus mandou o recurso. Mãe, meu filho, foi assim que Deus fez. O que aconteceu? Eu coloquei um valor de gasolina no carro, e eu sabia que só dava para andar até terça, mas eu andei até sexta.
resposta, não sei o que aconteceu. É isso que acontece. Eu sou levada a crer, pastor Carlos, que quando ele voltava de um dia de trabalho com Eliseu, ele chegava em casa dizendo: ô mulher, Eliseu estava virado hoje, hein? Estava cheio de Deus. Deus curou, o demônio foi expulso, o urso apareceu lá, comeu a cabeça de um menino rebelde lá. Ela está entendendo, o meu marido está morto, mas essa casa entende que o Deus do profeta ainda está vivo. A casa ainda estava em crise, mas ela estava em movimento. Eu gosto. Eu quero seguir aqui para a gente terminar, mas eu queria liberar essa palavra sobre você. Mas não me deixa sozinha, não. Você está com vontade de profetizar aí sobre a vida desse amigo que está do seu lado? E se eu te falasse que a chave que vai virar a história dele está na tua boca, tá? Libera para ele, ou libera após mim. Diga para ele com muita autoridade. Só se quiser, também não quero te forçar. Diga para ele: Deus vai transformar essa crise. Deus vai transformar essa impossibilidade. Deus vai transformar essa dor num testemunho de milagre. Aquilo que hoje é dor, aquilo que hoje é crise, Deus vai transformar em testemunho. Olha, Barraia Sé, alguém quer contar até a página da dor, mas vão ter que contar a história toda. Não terminou em crise, vai terminar com milagre. Ela sai e agora ela está diante do profeta. Chegando diante de Eliseu, ela vai se expor. O problema é que a gente conta para todo mundo e não conta para quem resolve. A gente chora. Eu não aguento. Ainda conta a história pela metade no status. Carinha de choro. Eu fico querendo saber, meu Deus, por quê? Não conta tudo. Se é para contar, conta tudo. Agora eu queria te orientar. Não chora lá não. Você alimenta os curiosos. Você alimenta quem está de pé para ver sua casa cair. A gente contraria um pouco de pessoas que vão numa vertente de que quem está tudo bem tem que tratar. Eu falo que eu sou de um tempo, mas eu estou com um pouco de ranço dessa frase. Eu sou de um tempo que denuncia a minha idade. E quando eu vejo esse menino tocando aqui, tô velha. Fica assim: menina, tô velha. Já no neném um dia desse. Aí fala assim: sou de um tempo. Sou 45 anos esse ano. Sou de um tempo que a gente vinha do jeito que a gente estava, chorando, sofrendo, doendo. Aí agora tem que fingir que está tudo bem. Não, eu estou falando que você não pode chorar em qualquer lugar. Mas se você chorar aqui no altar, se você chorar quando você dobrar o seu joelho, se você fechar a porta do seu quarto e chorar, há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Há uma nuvem de moscas que se alimentam das suas dores. Vai doer, vai sofrer, mas você vai aprender a chorar no lugar certo. Ana, não consigo sair de casa porque está doendo. E quem disse que tem que vir sem dor? Quem disse que tem que vir alegre? Vem do jeito que está, mas vem para o lugar aonde você vai ter a resposta. Ela está diante do profeta, ela começa a contar a sua história. Ela vai dizer: meu Senhor, o meu marido, o seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia Deus e servia aos profetas. Mas o credor está lá em casa dizendo que vai levar os meus filhos como escravos. Eu gosto, pastor Carlos. Aí eu vou falar no meu universo, que é o universo feminino. Cadê as mães aqui? Feliz Dia das Mães, que eu não vou estar aqui. É domingo, né? Não vou estar aqui, Deus te abençoe. Cadê as mães de adolescente aqui? Cadê? Sangue de Jesus tem poder, não? Misericórdia, Deus, me ajuda. Até engole seu, peraí. Mas fato é que o marido está morto. A dívida que ele fez está abrindo um precedente para levar o menino. E vê se não é assim. Toca em você.
mas não toca nos meus meninos. Não, não. O meu tá desse tamanho. Para eu falar com ele, tem que olhar para cima. Aí eu fico assim: cadê o neném de mamãe? Cadê? Cadê? Mas se tiver que subir numa cadeira para dar um salavanco nele, eu subo também. Esse dia ele fez um negócio lá, o pastor Carlos me olhou atravessado. Primeira coisa que estava na minha frente era um cabo de vassoura. Peguei e soltei no lombo. Ele falou assim: pastora, cabo de vassoura. Eu falei: ungido no azeite, porque aqui em casa quem manda ainda sou eu. E tem uma coisa: pode casar, ter filho, entrou aqui, quem manda sou eu. Tá lá, desse tamanho. Mas toca em mim, não toca no menino. O marido está morto, deixou uma dívida. Vê se você não ia chegar lá para o profeta e falar: profeta, aquele marido lá meu, lembra dele, aquele? Que ficava aqui passando o dia, lembra? Morreu, deixou uma dívida, aquele homem. Agora olha que interessante, ele está morto, mas ela está protegendo a integridade da tua casa ou da casa dela. O marido está morto, mas ela não vai expor os pormenores. Eu não sei em qual condição ele fez a dívida. Provavelmente a gente está falando daqui de um homem. E eu falo para vocês, a gente está falando de Obadias. A Bíblia não afirma, mas muitos pregadores, melhores do que eu, com mais conhecimento, professores de história, vão dizer que ele está falando de Obadias, o homem que escondeu os profetas quando eles estavam sendo ameaçados, queriam matá-los. E ele esconde os profetas, vai alimentar com pão, vai alimentar com água. Provavelmente essa dívida foi adquirida enquanto ele escondia ou servia profetas. Agora não dá para entrar nisso, mas fato é que o marido está morto, tem uma dívida feita, e ela não chega ali detonando o marido, expondo o marido. Ela vai dizer: meu marido, teu servo, está morto, deixou uma dívida, mas temia o Senhor Deus. Eu não é culto de casagem, de família, mas dá a deixa, né, pastor? Dá para deixar uma deixa, não dá? Proteja a tua casa. Já tem gente rotulando, já tem gente colocando adjetivos pejorativos, já tem gente apontando para o teu casamento, dizendo que não vai dar em nada. Agora, se eu vejo uma mulher que protege aqui a identidade da casa, ou a memória do marido que está morto, por que você, ou você irmão, você irmã que está vivo, consegue ainda dar recurso para quem está falando mal? Mas Deus está redirecionando homens e mulheres aqui. Não, é esquisito, mas é teu marido. Ela é difícil, mas é tua esposa. Oh meu Deus do céu, eu queria que você fosse para casa hoje e se tornasse um protetor da tua casa, da tua família. Oh meu Deus do céu, alguém quer fragilizar, mas vai encontrar um homem e uma mulher posicionado na casa. Ela está dizendo: fez uma dívida, mas é meu marido e temia a Deus. Eu quero que você verbalize isso lá na porta da tua cara. Na minha casa não. Ninguém está autorizado a falar mal da minha casa, da minha família. Não. Ela abre o coração, conta para o profeta. Me assusta aqui, pastor, a devolutiva do profeta, quando ele vai dizer assim: o que é que eu posso fazer por você? Parece que ele não estava se importando muito, né? Me contou isso tudo, e o que é que eu posso fazer por você? Mas logo em seguida ele vai dizer: diga-me, declare, o que é que você tem em casa? No primeiro momento, ela olhando pela uma visão natural, ela vai dizer: não tem mais nada na cozinha, não tem mais nada na sala, não tem mais nada nos quartos, não tem mais nada. E ela vai dizer para o profeta: não tem nada. E é justamente isso que a exposição ao ambiente de dor, falência, traumas e perdas faz com a gente. Faz o que, Ana? Negligenciarmos ou invalidarmos aquilo que ainda está dentro de casa. Perdi tanto, sofri tanto, que aquilo que restou não tem relevância. Mas o que eu gosto é que ela chegou dizendo: não tem nada.
Chegou apontando, dizendo não tem nada, mas ela estava num ambiente profético. Ela chegou dizendo não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, mas ela estava no lugar certo. Não tenho nada, mas ela estava diante do profeta. Não tenho nada, mas ela estava no ambiente onde Deus estava. Aí a venda que estava cegando ela vai ser arrancada, e aquela que chegou falando que não tenha nada, Lourdinha, daqui a pouco vai dizer: lembrei, tô vendo, tem uma botija de azeite ainda. Eu queria que você, num ato profético, gritasse comigo: Efatá, para os teus olhos abrirem agora. Olha de novo para dentro da tua casa. Olha. Chegou dizendo não tem mais amor, não tem mais recurso, não tem mais jeito. Ah, minha filha, mas aquilo que te cegava está sendo arrancado agora. Ainda tem. Ainda tem. É uma botija de azeite, ainda tem. Parece pouco, parece irrelevante diante da tua dor, diante da tua dificuldade. Parece insignificante. Mas eu queria que você entendesse: aquilo que para você aparentemente não tem valor ou é insignificante, está sendo a oração de alguém que está do seu lado hoje. Olha de novo, é pouco, eu sei. Olha de novo, é pouco, eu sei. Mas eu profetizo: aquilo que hoje é pouco, eu vou repetir, aquilo que hoje é pouco vai transbordar. Vai transbordar. É pouco agora. Dá uma informação para essa menina: é pouco agora, mas até o final desse culto vai transbordar. Deus, eu estou debaixo de uma palavra de revelação, pastor Carlos, e eu aponto para você profetizando: Deus vai tornar uma fonte inesgotável daquilo que hoje é insuficiente. Aquilo que hoje é insuficiente, Deus vai converter numa fonte inesgotável. O tempo já foi, não dá, mas está na minha boca. Eu preciso Por que transborda? Porque tem alguém olhando, debochando do tempo de escassez. Tem alguém olhando e falando: daí não sai mais nada. Tem alguém olhando e falando: não dá mais pra jeito nisso aí. Mas quando Deus transborda, e qual é a diferença, Ludinha? Porque se enche. Quem está de longe, que são os caluniadores, os difamadores, os apontadores, eles ficam de longe, eles não ficam perto. Está de longe, está vazio, acabou, não tem mais nada. Se Deus só enche, não vê a diferença. Mas quando Deus transborda, até quem está longe vai ver: transbordou. Ela vai dizer: tem uma botija. E agora ele vai dar alguns direcionamentos para ela. Ele vai dizer: vai embora, peça vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios. Enche aquela casa de vasos vazios. Depois fecha a porta e derrame da botija nos vasos. Agora pensa comigo na confusão da mente daquela mulher, pastor. Ela estava diante de Eliseu. Ela falou assim: vou ter que passar por isso aí, eu pensei que ia um anjo poderoso com uma espada afiada matar aquele credor lá, não. Porque ela queria uma resposta imediata. Eu também queria um milagre imediato. Eu sei que Deus dessa casa, ele tem um histórico muito grande de fazer milagres imediatos. Mas grandes milagres passam pelo processo da obediência e da fé. Fé para descansar, fé para crer, fé para obedecer. Eu sei que assim como eu, só para eu saber, só eu estou esperando uma promessa, ou você também está? Tá. Aí eu vou liberar aquilo que eu aprendi na Bíblia. Desapegue-se da necessidade de querer entender como Deus vai fazer. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Não sei se vai vir quadrado, se vai vir redondo, se vai vir com laço. O que eu sei é que vai ter milagre. Ela vai ter que se desapegar. De repente, olhando para Eliseu, falou: mas não é você, não é o cara. O que vai acontecer agora? Pega vasos emprestados, enche a casa de vasos. Era fácil? Não era. Vejo alguns amigos dizendo, e considero também, que se ela não tivesse amigos, se ela não fosse uma boa vizinha, provavelmente ninguém emprestaria vaso. Agora vamos pensar seriamente, friamente. Você acha que todo mundo gosta de você? Me ajuda aí, gente, por favor. Você acha mesmo que todo?
Você nunca se deparou com alguém que olhou para você e falou assim: menina, não sei o que tinha, eu não gostava de você. Já passou por isso, pastor? Olha, te achava insuportável. Eu sou Xerém, né? Moradora de Xerém desde que eu nasci. Felipe era do Rio. A gente casou, foi morar em Xerém. Uma amiga nossa, pregadora, que só era pinga dele, foi pregar na minha igreja. Eu cheguei mais tarde, porque eu estava estudando, trabalhando. Sentei no primeiro banco, nem vi a irmã atrás sentada. Ele chamou ela para pregar. O filho dela foi para o primeiro banco, sentou perto de mim. Ela começou a pregar, ele começou a cochilar. Eu trouxe ele para perto, acolhi ele. Depois ele acordou, desci, fui na cantina, dei água para mim. Nem tinha filho ainda. E eu falo um negócio que eu não vou te assustar, não. Eu não gosto muito de criança, não, pastor. Eu não gosto nem dos meus. Não, eu amo. Dou meu rim, dou meu fígado, meu coração. Entro, morro no lugar deles. Mas negócio difícil é criar filho, não é não, gente? Um negócio difícil é criar filho. Criar filho é Deus lapidando a gente. É para melhorar a gente, refinar. Peguei a criança, cuidei da criança, voltei para o culto. Ela continuou pregando, terminou, pegou a criança, não falou direito comigo. Eu falei, tá tudo bem, né? Aí, final, passou uma semana, uma madrugada, no tempo do Orkut. Tiga essa irmã. Tempo do Orkut, ela botou assim: peço oração que o meu filho está queimando em fé, passando mal. Eu falei, estou contigo na guerra, vamos orar a madrugada toda se eu preciso. Fiquei ali orando com ela. No outro dia, liguei cedo e perguntei notícia. Ela, não, Ana, a febre cessou, fui fazer os exames, está tudo bem. Passou uns dias, ela me passou uma mensagem: posso te ligar? Pode. Ela me ligou, ela falou, eu queria te pedir perdão. Porque aquele dia que eu estava na igreja, quando você sentou e você balançou o cabelo para trás, eu falei, ela está fazendo isso para me atingir. Ela está fazendo isso para se amostrar. Vai acabar com o ministério do meu amigo. É um laço de Satanás. Mas eu que tinha tantas amigas no Orkut, naquela madrugada só tinha você lá para orar comigo. E eu entendi que foi Satanás e o meu orgulho que tentou colocar uma muralha entre você. Mas essa muralha cai hoje. Hoje é minha besta e meu fechamento. Então eu quero dizer, de forma muito simples, você acha mesmo que todo mundo gosta de você? Essa mulher está saindo agora e ela vai ter que se expor, pastor Carlos. E tudo que a gente menos precisa no processo de dor é passarmos por exposição. É fácil. Você pode me emprestar um vaso? Aí a vizinha está olhando, você não é a viúva que perdeu o marido, o credor quer levar os filhos? Se por acaso você quebrar o meu vaso, você tem como pagar? E eu preciso que você considere que o vaso desse tempo não é esse que a gente vai ali na esquina e consegue comprar, não. Se for um vaso caro, a gente compra até no cartão. Comprar um vaso nesse tempo era muito difícil. E vasos eram de muita utilidade. Guardava-se água, mantimentos, azeite. Não era fácil ceder um vaso. E quando eu estou falando aqui de emprestar, só para você entender a dificuldade, cadê as irmãs pegadas no Tupperware aqui? Cadê? Cadê? Você não empresta, que eu sei. Quando você vai emprestar, você empresta no pote da Que Bom. Agora considera, era fácil emprestar? Tinha um processo de obediência. E ela vai se deparar com resistência. Ela vai se deparar com alguém que está olhando para ela e vai dizer, se quebrado não paga. Como é que você quer emprestado? Você não tem nem para você. Se quebrar, o recurso é caro. Tem alguém de forma voluntária e com compaixão está dizendo, leva meu vaso, pode usar e fica o tempo que você quiser. Mas tem alguém olhando de cima e embaixo, está precisando do meu vaso, né? Você quer meu vaso? Eu até empresto, mas tem 2 vezes, tem que voltar do mesmo jeito. Vai e volta. Ela está ali, mas eu entendo, diante de toda a resistência que apareceu, ela se manteve debaixo de uma palavra de fé e obediência. Tem resistência, mas ela está dizendo, sem vaso eu não passo, sem vaso eu não saio. Me olhou atravessado, me olhou de cara feia, debochou de mim, me ridicularizou, me inferiorizou, mas eu estou pouco preocupada com isso, porque eu estou debaixo de uma palavra profética. Eu estou pregando para alguém que está recebendo unção para resistir. Tem alguém ficando de pé, mas sem vaso eu não vou. A gente correr aqui agora, a casa está cheia de vasos vazios. Ela fecha a porta. E por que ela fecha a porta, pastor? Porque tem gente que empresta vasos na esperança de participar do processo do milagre. Mas não dá para participar, porque nem todos ouviram aquilo que você ouviu. Espera aí.
Espera aí. Emprestei vaso, quero entrar. Mas se forem ver a viúva derramando da botija no vaso, vai começar, não enche não, minha filha, para que você ficou doida. Para com isso, ó bobeira, não vai adiantar não. Primeira campanha, segunda campanha, terceira campanha, você tá, não, para com isso, tá coisa de doida, seja lógica, mas não dá para andar com quem é lógico, porque quem anda por fé tem que andar com quem anda por fé, porque não dá tempo de explicar que botija ainda enche. Fala para ele aí, me ajuda, fala, fecha os acessos, fecha, porque quem não ouviu aquilo que o Eterno liberou, vai querer te confundir, e chegou a hora de proteger o ambiente do milagre. Fechou a porta, e a dinâmica vai ser essa. Em momento algum você vê o profeta dizendo, manda os meninos te entregarem os vasos para encher. Foi uma atitude dela, envolver os meninos no processo. Eu gosto disso. Os meninos traziam o vaso e ela enchia. Os meninos traziam o vaso e ela enchia. Você imagina menino, criança, adolescente. Quem tem aqui sabe, eu tenho 2. Saiu do mesmo ventre, mas é a água e o óleo. Cecília acelerada, ia falar, mãe, o vaso azul, mãe, o vaso verde, o vaso baixinho, o vaso mais alto. O Zé Vitor tá qualquer um, Cecília, contanto que termine rápido. Naquela briga que eles provavelmente fariam, pastor Carlos, eu ia falar, encosta na parede, nem respira e deixa que eu faço só. Mas nunca foi tão necessário envolver quem está dentro no processo daquilo que é espiritual. Eu vou fazer você entender, pastor. Eu sei que eu estourei meu tempo, mas eu preciso, estou debaixo de uma palavra de profecia. Passei o processo do luto. Felipe me acostumou com ar-condicionado. Lourdinha sabe disso. Era extremamente mimada por aquele homem. Botou um ar gigantesco no quarto. O homem morre, a receita não batia ali com as despesas. Eu olhava para o ar, olhava para o oxigênio, olhava e falava, não vai dar para dormir. Eu falei, o quê? Me deu uma revolta santa. Eu falei, eu sou de um tempo, pastor, e alguém vai lembrar que eu sei que é do seu tempo também. Estou vendo uma galera aqui dos anos 80. Tem um povo aí, já te vi 45. Já te vi. A gente é de um tempo que vinha por ação e o gás da irmã está acabado. E ela falou, preciso fazer comida hoje e eu só tenho dinheiro dia 5. Mamãe já passou por isso. Aí aquela doida pegava assim e orava pelo gás e falava, Jesus, o recurso só vai chegar dia 5, mas eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer almoço. Aí ela orava e ela já acendia o fogo como se o gás não tivesse acabado. E o fogo acendia. E eu ficava olhando. Eu achava, Lourdinha, que ela ia fritar ovinho nada. Ela pegava a panela de feijão, colocava no fogo 45 minutos e o gás estava azul. Sabe quando o gás acabava? Dia 5, quando o pagamento caía. Oh meu Deus, o que eu aprendo? Eu não estou falando daquilo que eu ouvi, eu estou falando daquilo que eu vi. Eu falei, mas Deus não mudou. Peguei a mão das crianças, desci lá no poste da Light, coloquei a mão do Zé Vitor, a mão da Cecília e falei, vamos orar. O Zé Vitor falou, o que, mãe? Orar por quem? Cadê a pessoa? Não é uma pessoa, é o relógio da Light. Ele falou, Cecília, chama meu tio que a minha mãe não tá boa não. Eu falei, menino, você tá precisando tomar um banho de unção do teu pai. Coloca a mão nesse poste e vamos orar agora. É pra orar o quê? Mamãe vai falar e você vai repetir. E qual é a oração, mãe? Vamos orar. E eu falei, Deus, o Senhor para si tomou o chefe dessa casa, o provedor. E no mesmo instante que Felipe partiu, uma promessa repousa sobre essa casa que diz que o Senhor é pai dos órfãos e marido da viúva. Quem pagava a conta aqui era Felipe. E a gente quer dormir no ar-condicionado. Só dá para pagar esse valor hoje, Jesus. Então faz o favor, papai. Faz o relógio rodar devagarinho, porque eu vou dormir a noite toda no ar. E se você quiser crer, que creia. Tem 5 anos, pastor Carlos, que eu durmo no gelado. Não tenho gato, a conta não atrasa, porque botija ainda enche vão. Eu estou debaixo de uma palavra de profecia, pastor. Levanta a mão em direção à igreja. Muralhas da incredulidade estão sendo quebradas hoje pelo poder da palavra. Final das contas, os vasos estão cheios. Ela volta para o profeta.
Tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio, tá cheio. Ué, você não chegou falando que não tinha nada, mas agora tá cheio, não tem lugar nem para andar. Não tem nem espaço para andar, porque tá tudo tomado de azeite. Ele vai dar um direcionamento para ela agora. Ele vai dizer: vá, venda o azeite, pague a sua dívida. Você pode ficar de pé? Pode. Pague a sua dívida e viva do que sobrar. Termino aqui, pastor Carlos. Esse teólogo, rabino, não está escrito sobreviva do que sobrar. Está escrito viva do que sobrar. Termino dizendo isso. Tem alguém para levantar a mão? Estou pregando para sobreviventes aqui. Mas o diabo quer te amarrar numa vida de sobrevivência, no modo sobrevivência ativado. Mas você não sobreviveu para apenas sobreviver ou viver sobrevivendo. Você sobreviveu para viver. E eu encerro com essa palavra: viva, viva, viva. Você pode pegar a mão de alguém que está aí? A casa provavelmente receberia um rótulo, pastor, uma placa dizendo: vende-se essa casa. Mas depois do culto, ela colocou uma placa nova lá, dizendo: agora nessa casa tem azeite até para vender. Você pode levantar a mão e eu passo o microfone agora para o pastor. Você pode? Com um ato de muita fé, você vai gritar: eu sobrevivi para viver. Eu sobrevivi para viver. E a minha casa não ficará conhecida como casa da falência, casa da crise, casa da dor, casa de perdas repetitivas. A minha casa será conhecida como casa de milagre. Casa de milagre. Quem emprestou vaso agora está dizendo: não lava não.